Pessoal, então deixa eu me apresentar rapidamente. Eu me chamo Carol, sou responsável pelas parcerias estratégicas do Google com e-commerce. Então, a minha ideia hoje é prepará-los para Black Friday. Para quem já viu minhas lives antes, tudo que eu for mostrar na primeira parte aqui da apresentação é fresco, relatório atualizadíssimo, especialmente para Black Friday. Então, sem delongas, eu queria começar a só fazer um questionamento com vocês, gente. Vocês sabem o quanto que a gente tem visto mudanças cada vez mais rápidas com relação aos nossos consumidores. Então, o consumidor que, por exemplo, hoje está pesquisando preço de gasolina, amanhã ele vai estar pesquisando, quem sabe, melhores carros elétricos. Então, você, como lojista, tem que estar preparado para todas essas mudanças do ecossistema. Um outro ponto também é que a gente tem quando a gente faz a fatia de gerações que têm poder de compra, a gente tem um adicional de gerações que a gente não tinha, digamos, há 5, 10 anos atrás. A gente tem cada vez mais cedo consumidores, então, acho que é claro, né? A gente vai ter alguém do TikTok falando, acho que eles são um ótimo exemplo de pessoas com 14, 13, 15 anos de idade, já tendo uma renda que as faz consumidoras ativas. A mesma coisa quando a gente fala do outro espectro, né? Quando a gente fala de que pessoas com 70 anos, 75, 80, seguem ativas e consumidoras. Então, o nosso espectro de consumidores potenciais, ele tem expandindo cada vez mais, o que é uma grande oportunidade. Só que com as mudanças tão rápidas que a gente tem nas necessidades desses consumidores, nós também temos um adicional aí de desafio para atender essas necessidades em tempo recorde. E quando a gente fala do profissional de marketing, então, que é esse profissional que está sempre preocupado em levar o produto certo para o consumidor certo, aqui é essa mensagem ideal, a qual vai fazer o seu consumidor comprar o teu produto, ela muda. Ela muda porque esse consumidor ele está evoluindo e a tua mensagem tem que evoluir, o teu produto tem que evoluir. E a ideia de hoje é justamente a gente te preparar para Black Friday. E eu trouxe aqui uma análise que a gente teve, que eu comentei no começo, que é para a gente entender esse consumidor. Então agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção, tirarem print se quiserem, porque agora a gente vai fazer um deep dive desse consumidor. Quem que é esse consumidor? Então, o Google fez diversas pesquisas para alimentar vocês com informações para Black Friday. E para mim, assim, eu tirei alguns dados dessa pesquisa, que é bem longa, mas o primeiro dado que eu tirei é o seguinte: 67% dos consumidores entrevistados pelo Google acredita que a sua capacidade financeira para fazer compras vai ficar igual ou melhor que o ano passado. Lembrando que, nessa mesma pesquisa, no segundo semestre de 2022, a gente tinha 32%. Ou seja, hoje a gente tem um consumidor que respondeu essa pesquisa falando, olha, eu já estou um pouquinho mais confiante que eu vou ter capacidade financeira para fazer compras ou igual ou a mais do que eu fiz ano passado. Guarda esse dado, porque esse dado aqui ele é extremamente relevante quando a gente entende que 2022 era 32, 2024 são 67. A gente tem um cenário muito parecido com o do ano passado, se a gente for olhar cenário macro, mas a gente tem um consumidor que já está um pouco mais maduro do que ano passado e com provavelmente um poder maior de compra. Quando a gente fala de novo de comparação, 62% dos consumidores têm intenção em fazer compra na Black Friday. Então, de novo, 67% falando que acha que vai ter uma capacidade financeira para fazer a compra e 62% falando não, vou fazer na Black Friday. Quando a gente faz uma comparação com 2022, isso aqui está em linha, ou seja, isso aqui não mudou muito. Então, a gente está falando de um cenário que a gente fala de cenário neutro, cenário flat. Porém, quando a gente olha
categorias de produtos as quais as pessoas estão com mais intenção de comprar. Então, o Google foi lá e falou, você quer comprar? Mas que tipo de produto que você quer comprar? Vamos dar uma olhada? Aqui, a gente já vê que o consumidor, e daí quando a gente olha as duas linhas, eu estou comparando 2023 com 2024. 2023 é a linha de cima, a mais escura, e 2024 é sempre a de baixo, mais clara, seguindo as mesmas cores. Então, assim, nosso famoso queridinho da Black Friday, o eletrodoméstico, enquanto ano passado a gente tinha uma intenção de compra de 75%, esse ano está 76%, então não mudou tanto. Quando a gente fala em moda, né, roupa, a gente tinha 63% ano passado, esse ano a gente está com 59%. Se vocês forem reparar, tem alguns elementos, alguns segmentos de produtos que melhoraram esse ano, como casa, alimentação e só. O resto, as intenções estão menores do que do ano passado, se a gente for olhar o comparativo. De novo, a gente tem um cenário muito similar. Então, lojista que se preparou para o ano passado, se prepara para esse ano, quem sabe coloca um quê a mais, mas realmente o cenário geral está muito similar. E esse dado aqui eu achei o mais interessante, porque tem tudo a ver com preparar o seu e-commerce para Black Friday. Não adianta preparar uma semana antes. E quem está falando isso são os próprios consumidores com os hábitos deles. Olha que interessante. O consumidor, ele não decide normalmente. Hoje é Black Friday, então eu vou pensar o que eu quero. Não, a gente faz uma preparação. Então, quando a gente olha, digamos, as 3 principais etapas, que são guardar dinheiro, pesquisa de produtos que pretende comprar e pesquisa de viagens, a gente pegou esses 3 momentos e perguntamos para os nossos consumidores em que momento você se prepara para estes 3, ou seja, em que momento você começa a guardar dinheiro, em que momento você começa a pesquisa de produto e em que momento que você começa a pesquisa de viagem. Olha que interessante, a pesquisa de viagem e especialmente guardar dinheiro é a coisa que eles já começam muito antes. Então aqui, quando a gente fala já comecei, foi ali em julho de 2024, foi quando a gente fez a pesquisa. Então, as pessoas já começam a se preparar, ou seja, muitas vezes elas deixam de comprar ofertas já no começo do segundo semestre, porque elas estão contando com as promoções da Black Friday. Quando a gente fala de o consumidor, por exemplo, que está guardando dinheiro, se a gente for olhar aqui, 100% no mesmo dia é um óbvio, né? Mas olha aqui, um mês antes, 88% começa a guardar dinheiro, 93%, 2 a 3 semanas. Então é óbvio que a gente vai se aproximando mais e daí vai ter guardado dinheiro para o dia da compra. Mas o que é mais interessante para mim é olhar que um mês antes o pessoal já está assim, pronto para Black Friday, tanto com pesquisa feita quanto com dinheiro guardado. O que significa que se eles verem uma oferta muito interessante que não seja só necessariamente no dia da Black Friday, provavelmente ele já tem o dinheiro. Algumas pesquisas já foram feitas. Minimamente ele salvou a pesquisa do teu produto ali para ele lembrar de comprar na Black Friday. Por isso é tão importante vocês se prepararem com antecedência. E como que você prepara, né? Eu não quero só falar de anúncio com vocês, porque eu acho que quando a gente leva o usuário até você, via anúncio, se o teu produto, como o título do teu produto, a imagem do teu produto e a descrição do teu produto não estiver boas, entende que a gente teve todo um trabalho de levar o usuário até você e ele fica decepcionado quando ele chega, porque ele, ai meu Deus, essa imagem tá horrível, ou esse título não é o que eu estava procurando, ou a descrição não diz nada sobre o produto, eu tenho que perguntar 1000 coisas para o lojista, porque não tem nada aqui na descrição. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre como se preparar, para depois a gente finalizar falando do anúncio em si, especialmente da integração que a gente tem com a Tray. Quando a gente fala de pesquisa no Google,
a gente pensa muitas vezes que, nossa, isso aqui não deve ter, né, mais alguma pergunta nova, alguma coisa nova que é pesquisada no Google, porque são tantos bilhões de pesquisas, trilhões de pesquisas que já foram feitas na existência da plataforma Google, que não é possível que tenha alguma coisa que é nova. Tem. Inclusive, 15% das buscas feitas todos os dias no Google nunca foram feitas antes. Lembra do que a gente falou lá no começo, de que o nosso usuário está mudando, que hoje ele estava pesquisando gasolina, amanhã ele está pesquisando carro elétrico? Conversa muito. E tem tudo a ver com a volatilidade do nosso mercado, do nosso dia a dia, de tudo que muda tão rapidamente no nosso ambiente. E quando a gente fala sobre isso, e a gente já começa a conectar com anúncios, a primeira coisa que eu queria que vocês se atentassem, quando vocês forem pensar em como mostrar o produto de vocês, é o título. Por que o título é importante, gente? Porque o campo título ele tem duas funções. A primeira é, ele tem um peso maior na relevância das pesquisas, e segunda é que ele é veiculado no anúncio, então ele impacta diretamente clique e conversão. Ele tem um máximo de caracteres, que é 150, mas no Google Shopping, né, lembrando que tem várias formas de você entregar um anúncio, mas uma delas, especialmente quando a gente está falando de produtos físicos, é o Google Shopping. E no Google Shopping, como vocês podem ver na imagem do sofá, que tem um título em roxo embaixo, ali ele é limitado em 70 caracteres. Então você tem que lembrar que sim, são até 150, mas que para o usuário ali na telinha aparecem 70. Então é muito importante vocês se atentarem a como definir esse título. Mas, Carol, que tipo de palavra que eu coloco no título? Como que eu sei qual que é a palavra correta? Vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente tem ali, por exemplo, sabe quando você pensa assim, talvez meu usuário busque a minha blusa, você é um vendedor de blusa, talvez meu usuário busque a minha blusa como blusa, mas talvez ele pesquise como blusinha. Já sei, vou colocar no título, blusa, blusinha. Gente, não há a mínima necessidade. Por quê? Porque a maioria do usuário pesquisa como blusa. Não é muito melhor eu colocar blusa feminina, gola alta, manga curta, básica, do que eu colocar blusa, blusinha, tipo, o blusa e blusinha só tá gastando caractere. Ou você coloca blusa, ou você coloca blusinha. Mas se você for pensar, tá, mas o que é mais pesquisado? Blusa ou blusinha? Daí a gente pode usar o Google Trends. O Google Trends, se vocês pesquisarem no Google, Google Trends, vocês vão ver que é uma ferramenta do Google gratuita, que ela está sendo atualizada todo o tempo, baseada no que os usuários realmente buscam no Google. Então, a gente colocou aqui blusa, que é o azul, e blusinha. Sem mistério, né? Claramente, blusa é muito mais pesquisado do que blusinha. Então, não tem por que você gastar caractere e confundir seu usuário colocando blusinha do lado de blusa no título do seu anúncio. Outro exemplo. Aqui a gente tem tênis feminino, Babi, platform, só não sei o que, oferta. A ideia é não utilizar a palavra oferta, uma vez que a gente não pode alterar depois da primeira venda, lembrando que a gente está falando de anúncio. Então, não usar essa palavra no título ajuda muito para que você não tenha que alterar o seu anúncio todas as vezes que talvez, por exemplo, ele já não seja mais uma oferta. Outra dica, quando a gente coloca muita palavra-chave no título, então ali tem o vestido, crepe, duna, manga longa, uma manga, flare assimétrico, tá muito longo. Lembra que o título, ele aparece só 70 caracteres e o usuário, ele tem que entender o que é o teu produto e mais ainda, o produto tem que chegar no teu usuário. Se você coloca 1001 características, fica muito difícil. Faz essas características aparecerem na descrição, que a gente vai falar já já. E uma boa foto também já sana metade desses problemas. Mas quando a gente coloca demais, a gente confunde mais do que ajuda. Para a gente ir finalizando, só para deixar bem firme na cabeça de vocês. Casaco.
ou jaqueta? Eu acho que tem uma questão, assim, não sei se vocês, se vocês são lojistas de moda, se vocês anunciam a palavra casaco ou jaqueta. Eu não estou vendo vocês, mas eu queria entender. O que vocês acham que é mais pesquisado no Google? A palavra jaqueta ou a palavra casaco? Quando a gente pesquisa isso no Google Trends, elas são bem parecidas, mas a palavra jaqueta é muito mais pesquisada do que a palavra casaco. Então, entre casaco e jaqueta, você vai me falar, coloca jaqueta, mas depende. Aí que tá a pegadinha. Onde é que esse anúncio está sendo veiculado? Se esse anúncio está sendo veiculado nesta região vermelha do mapa, realmente o que é mais pesquisado é jaqueta. Mas se esse anúncio está sendo veiculado na parte azul do mapa, esses estados procuram mais a palavra casaco. Olha que legal, no Google Trends tem todas essas informações. Ah, mas e moletom? Moletom, mesma história. Assim como jaqueta, né? Também ali tem alguns estados que, comparado a moletom, usam casaco, mas na sua maioria, o brasileiro pesquisa moletom e não tanto casaco. De novo, os estados em vermelho vão pesquisar casaco, vão pesquisar, alguns deles pesquisam jaqueta, vão pesquisar casaco no lugar de moletom. Então, quando a gente fala em jaqueta, segue sendo a maioria. Então, quando a gente fala em moletom, também é maioria. Casaco, coitado, o pessoal não gosta muito de pesquisar casaco no Brasil, não. E sazonalidades? Porque a gente falou aqui dos títulos, né? Tudo a gente está falando de título, mas a gente falou das palavras e quais são mais usadas. Depois a gente viu que tem palavras que são mais usadas em alguns estados, mas que não são mais usadas no outro, e isso de uma forma geral. Mas e épocas do ano? Então vamos dar uma olhada aqui. Meia calça. Meia calça, como a gente é um país que tem ali um inverninho, especialmente no sul do Brasil, de forma geral, aqui eu não coloquei nenhum estado, meia calça sim tem uma procura maior na época de inverno, que é ali junho, julho e agosto. Quando a gente fala de meia calça, a gente sabe que tem lugares no Brasil que tem invernos mais longos. Então, se a gente for ver depois, eu vou mostrar para vocês, dependendo do estado, você vai ver a meia calça bombando por mais tempo. Mas olha que interessante. Esse é o gráfico do ano para sazonalidades. Então, curiosidades aqui para vocês. Fiquem à vontade em tirar print, tá? Esse aqui, quem já participou das minhas lives antes sabe que eu sempre mostro. Ano que vem vai ter um novo, mas esse aqui é o do ano, completão. Olha que interessante, gente. Quando a gente fala de games, se eu não me engano, brinquedos e games, vocês estão vendo que tem aqui algo muito atípico, que é ali entre julho, que tanto a parte de brinquedos, quanto a parte de games, quanto a parte de instrumentos musicais e um pouquinho ali de decoração, ela tá verde. E assim, junho, julho, não é a época que bomba, né, igual Black Friday. Que a Black Friday, vocês estão vendo aqui que tá bombando todo mundo. Mas o que a gente tem em julho? Férias escolares. Então, a gente tem uma demanda muito maior para coisas de casa, para brinquedos, porque as crianças estão em casa, para games, porque as crianças estão em casa. Então, para quem é dessa indústria, é muito legal você tentar isso. Mas a gente está falando agora de Black Friday. E daí, meus queridos, tem aqui um verdão por toda parte. Vocês estão vendo que tem ali, ó, começa já a ficar verdinho, comecinho de novembro, finalzinho de outubro, dependendo dos produtos também já tem um verdolengo, mas obviamente bomba mesmo ali na semana do dia 25 de novembro. É para se preparar só na semana do dia 25? Não. Lembrando que o nosso usuário já está economizando dinheiro desde agora. Então não é para se deixar lá para o último minuto, não. Mas esse gráfico ajuda muito a dar esse norte dos momentos de master pico. E aqui o que eu comentei com vocês, né? Quando a gente fala de sazonalidade mais regionalidade, nós somos um país muito comprido. Ele é grande, né? E ele é longo. E a ideia dele ser longo é que a gente tem
lugares do Brasil que são mais frios que os outros. Então, a gente tem lugares do Brasil que praticamente não tem inverno, mas a gente tem lugares do Brasil em que a gente tem um inverno mais rigoroso. E então, aqui vocês conseguem ver, por exemplo, a procura por pantufa. A procura por pantufa, ela é maior na época de inverno e ela é ainda mais relevante quando a gente olha Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, né, que vocês estão vendo que estão mais escuras que as outras regiões. Dito isso que a gente tinha para compartilhar sobre dicas de título. E a descrição? Ao ponto que o título tem limite de caracteres, tem que ser bem redondo, usar e abusar do Google Trends para entender que tipo de palavra que eu coloco no meu título. Quando eu falo de descrição, eu estou falando de ampliar, abrir, descrever, ser bem profundo. Porque para mim a descrição, ela substitui aquele momento que você está na loja física, que você pode tirar todas as dúvidas do produto. Você pergunta, é 110 ou 220? Tem garantia ou não tem garantia? É a prova d'água ou não é a prova d'água? Esse tipo de informação, ela te ajuda a fazer a venda sem a necessidade do teu cliente ter que te chamar no WhatsApp. Tudo que é fricção pode colocar em jogo a sua venda imediata. Então, toda vez que o seu cliente ele consegue se satisfazer de tudo que ele precisa de informação do seu produto ali naquele anúncio, naquela descrição, você está mais perto de fechar o negócio com ele do que caso você tenha que ficar trocando muita ideia com ele, né? Então, a descrição deve conter... deixa eu colocar aqui para vocês verem. Deve conter informação de produto e não apenas approach comercial. Então, lembrando, né? Ela tem que ser longa. Tá vendo que eu tenho um xizinho aqui no descrições curtas? Ou descrição duplicada, ou não descrição, não, tá tudo errado. O certo tem que ter um match de produto e busca e tem que ter informação de produto e não apenas o approach comercial. Vamos dar uma olhada no exemplo bom de descrição? Aqui é uma bota, tá? Que a gente está aqui tentando vender. E aqui a gente começa, detalhes do produto, estilo único para momentos radicais e também para o dia a dia, as botas adventure, começa a contar a história da bota. Depois a gente tem um detalhado sobre o solado, a gente fala sobre garantia, a gente explica as formas de pagamento, a gente fala detalhadamente Voltei. Continuando na descrição. Aqui é do tabela de brilho. E se vocês forem ver, isso aqui é só um print e ainda tem mais informação embaixo. Provavelmente eu vou ter que explicar informação de devolução do produto, tudo, gente, tudo. Aqui vocês podem usar e abusar, porque, de novo, é fazer com que o usuário não precise entrar em contato com você para tirar dúvida. Porque se ele tiver esse timing de ter que entrar em contato, bobear que ele já fecha com o teu concorrente, porque o teu concorrente tinha todas as informações ali, e esse usuário está com pressa, ele quer fechar negócio hoje, e se você demorar um pouquinho para responder a mensagem desse usuário, que seja segundos, ele pode fechar com o seu concorrente. Então, a descrição, eu gosto de falar que ela é assim, o tiro certo, assim, ela sendo bem feita, o teu usuário está muito bem amarrado contigo. Para finalizar, minha preferida, sou uma pessoa muito visual, e anúncio bom é anúncio com imagem boa. Não adianta você gastar todo o seu dinheirinho em Google Ads, me levar para o seu anúncio e a tua imagem não é convincente. Dá uma olhada nesse anúncio da esquerda. Dá uma olhada. Primeiro assim, o que é isso, né? Eu sei que é um conjunto de alfaiataria, mas é porque está escrito, porque assim pela imagem, isso aí pode ser 2 panos pretos. Então, ele está muito ruim a imagem, né? A gente está com os produtos dobrados em cima de um fundo meio colorido, parece ser uma cortina, um lençol, alguma coisa do tipo, e ele está muito
pobre de informações visuais. Então, eu não tenho uma pessoa vestindo, eu não tenho ideia, tipo, dessa manga, porque está dobrado. Então, assim, exemplo a não ser seguido. Ao ponto que a gente olha para o outro exemplo, que é inclusive que tem o check verdinho, a gente tem uma imagem sem fundo, ajuda muito. A gente tem uma modelo utilizando o produto, dá uma noção muito melhor de, tipo, será como é que fica? É curto, é comprido? Claro que normalmente é interessante na descrição você colocar as medidas da modelo, que número que ela está usando para a gente ter uma referência, mas é extremamente melhor do que a outra. Se eu não me engano, nas imagens finais ali do carrossel lateral, tem até um vídeo. Então, assim, quanto mais informações, quanto mais detalhado for, quanto melhores as imagens, mais fácil para eu, potencial consumidora, ter uma segurança de fechar com vocês. Perfeito? Agora sim a gente vai anunciar. Agora eu falei para vocês todas as nuances de vocês prepararem esse produto maravilhoso, mas agora a gente tem que entender, tá? Tudo isso feito, meu produto tá lindo, meu título tá lindo, minha descrição tá linda, minha imagem tá perfeita. Como é que eu chego para vender para Carol? No caso eu. Aqui a gente vai usar o que o Google faz de melhor, né? Que já há muitos anos é uma empresa referência em inteligência artificial. Não começou a falar de inteligência artificial ontem, sempre falou de inteligência artificial. É a empresa que está na palma da tua mão, é onde você pesquisa, onde comprar coisas, desde que você, provavelmente dependendo da sua idade, desde que você se conhece por gente. E a ideia é que a gente vai usar, sim, todo esse poder da inteligência artificial do Google para multiplicar as possibilidades do teu anúncio. Então, lembrando, quando a gente fala de Google, a gente não fala só do teu produto aparecer na pesquisa. A gente fala do teu produto aparecer no Maps, no Gmail, no YouTube, no Display, na pesquisa, e entre outros, porque acho que tem gente que esquece que o YouTube é do Google, o Maps é do Google, sim, o Gmail é do Google, sim. Então, assim, a buscadora é do Google, com certeza. Então, a ideia é a gente colocar o teu produto no lugar que o teu usuário está, na hora mais próxima da tomada de decisão dele. Esse que é o legal da inteligência artificial, porque ela sim conhece o teu usuário até melhor do que você. E o tipo de campanha que eu estou falando se chama Performance Max. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui esse 18% junto com vocês. Anunciantes que usam campanhas Performance Max em suas contas obtêm, em média, um aumento de 18% nas vendas em um custo semelhante. Por que isso acontece? Porque o Performance Max, ao ponto que você utiliza ele para fazer anúncio, ele começa a desmembrar todas as possibilidades de onde esses teus potenciais consumidores estão, e ele começa a testar esse produto com esse tipo de consumidor nesse lugar, esse produto com esse tipo de consumidor nesse lugar. E ele começa a mostrar o teu produto ao ponto que ele começa a ver, não, tá tendo mais interesse aqui. Então, deixa eu aumentar a aparecer esse produto aqui. Então, ele demora um tempinho, uns 14 dias, pelo menos, para começar a estar no seu ápice, mas porque ele está fazendo essa pesquisa, ele está tentando entender quem que é esse consumidor que realmente está mais próximo de realizar essa compra. E ele vai fazendo isso. Então, a gente fala que é o DOO, né? Porque a ideia é que você descubra novos públicos e canais nas redes do Google, porque muitas vezes ele vai buscar um lugar, um cliente que talvez você não buscou ainda. O segundo é obtendo esses resultados muito mais alinhados com seus objetivos, porque ele vai otimizar esse dinheiro que você coloca na campanha para conversão e organizar o gerenciamento das campanhas para otimizar seus anúncios. Porque, de novo, ele é como se fosse uma agência com AI trabalhando para você 24 horas por dia. Ele não dorme. E como que vocês podem ter acesso a isso? A gente tem uma parceria com a Tray, óbvio. A gente já tem essa parceria há uns 2 anos, né, gente? Mas a gente está, inclusive, com um onboarding novo. Ou seja, a gente deu uma melhorada na experiência. Deixou ela mais simples, deixou ela mais fácil. Então, eu quero convidá-los a conhecer essa experiência. E ela é muito fácil, porque ela é apenas alguns cliques.
E a ideia é que você não precisa conhecer de marketing para fazê-la. A ideia é que você sete o valor da sua campanha e deixe o Pimax trabalhar para você. Como é que isso funciona lá na Tray? Eu até não sei se eu estou com os screenshots perfeitos aqui, porque eu estou talvez com os antigos, mas não muda muito. Aqui, quando vocês entrarem na Tray, vocês vão ter marketing no menu lateral e vocês vão clicar em Google Ads. Daí vocês vão ver essa belezinha aqui, que inclusive tem cupom, tá, gente? Para quem ainda não é cliente Google Ads, se vocês fizerem via integração com a Tray, vocês ganham R$1.200 logo após vocês terem usado os 1.200 iniciais nas suas campanhas. Então, gastou R$1.200 com campanha em 2 meses, vocês ganham 1.200 nos meses seguintes para vocês gastarem com campanhas no Google Ads. Então, assim, vocês vão ficar sem gastar com campanha por pelo menos 4 meses da existência da empresa de vocês. Isso é maravilhoso. Lembrando que isso é para novos clientes do Google. Aqui, gente, vocês estão vendo esse meu print da direita? Você autentica no Google, conecta o seu Merchant Center, conecta o Google Ads. Se você já tiver conta no Merchant Center no Google Ads, essas etapas nem existem, porque ele conecta automaticamente. E, por fim, você cria a campanha. Ó, aqui você tem como conectar a conta, ali conecta a conta do Google Ads e, por fim, cria a campanha. Muito importante para a gente destacar aqui nessa etapa final de criar a campanha. Você precisa ter um cartão cadastrado no Google Ads ou ter feito o Pix baseado em quanto você quer gastar por dia para sua campanha rodar e toda essa mágica de inteligência artificial acontecer. Caso você não coloque o dinheiro, é como se você falasse para a inteligência artificial trabalhar sem combustível. Então, não vai funcionar. O importante é vocês lembrarem disso. A gente fez uma experiência super legal, bem user-friendly, para vocês poderem justamente fazer isso de uma forma muito fácil na Tray. E eu sei que o time todo da Tray está mais do que capacitado para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Então, eu convido vocês para começarem a investir no negócio de vocês, na Black Friday de vocês, e usando o Google como esse parceiro de vendas ainda hoje, porque lembra que o teu consumidor já está com o dinheiro guardado para gastar na Black Friday.